Bem, hoje a gente termina. E quando a gente pensa no livro de Jó, nós percebemos, Jonas, né? A gente percebe Jonas fazendo duas orações. Uma oração no capítulo 2, no ventre do grande peixe. E é interessante que a oração que Jonas faz não é uma oração de arrependimento. Ele não está arrependido por ter pego uma rota completamente diferente do que Deus tinha para ele. E também nem é uma oração de intercessão. Por quê? Ele é um profeta. E uma das características de um profeta é ser um intercessor. Assim foi Moisés, assim são os profetas, assim foi Jeremias. O profeta, ele se preocupa com aquilo que está no coração de Deus e no coração das pessoas. Uma marca de um profeta é orar continuamente pelo povo que ele está profetizando, que ele está representando. Mas Jonas, ele não faz uma oração de arrependimento e nem mesmo uma oração de intercessão. Qual que é a oração de Jonas no capítulo 2? Uma oração de livramento. Ele não está preocupado em se arrepender, mas ele quer se ver longe daquela situação. E nós vimos, ou Jonas estava praticamente à beira da morte, e Deus assim o resgata, ou Jonas chegou a morrer, como alguns teólogos vão afirmar, e Deus vai lá e ressuscita Jonas, e assim, depois do terceiro dia, ele é vomitado na beirada da praia, e agora ele retoma a sua caminhada em direção a Nínive. O que a gente pode aprender no capítulo 4? Antes, vamos ler. Depois a gente coloca algumas telas aqui para entender o que está acontecendo, e a gente ora e vai para a ceia, tá bom? Muito bem, começa dizendo assim, a partir do versículo 1, com isso o quê? Depois você vai entender que tem a ver com o que estava antes. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor, e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma eiramada, uma cabaninha, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, novamente, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Para por aí, fecha os olhos e peça para Deus falar com você essa noite, de uma forma que você saia daqui entendendo a palavra, e ao mesmo tempo, muito mais do que entender, que o Espírito Santo promova em você mudanças, transformações, poder do alto, para você viver o que a palavra vai te ensinar. Senhor amado, nós estamos expostos à Tua palavra, nós estamos, ó Deus, inclinados sobre ela, porque sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, ela nunca volta vazia, mas ela cumpre aquilo que foi designada. Então que essa noite, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor ilumine a nossa mente, não nos deixe cair na tentação de se distrair com qualquer outra coisa,
Não nos permita ficar voltando no passado, na memória, em acontecimentos, ou até mesmo em coisas que nós imaginamos que acontecerão. Tira-nos, ó Deus, da âncora do passado e da prepotência de querer ver o futuro. E dá-nos um coração calmo, atento à Tua voz no presente, no agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, o texto começa com essa declaração, com isso. Ou seja, depois do que aconteceu no capítulo 3, que nós vimos domingo passado, depois de Deus enviar Jonas, e Jonas fazer a pior pregação possível, uma pregação que deveria demorar no mínimo 3 dias, ele faz em 1 dia, e basicamente com 5 palavrinhas. E para surpresa de Jonas, Deus faz com que os corações dos ninivitas, do maior ao menor, se arrependa, se renda na presença do Eterno. E não apenas os moradores, mas também o próprio rei se converte. E isso gera uma frenesi, e Jonas, ao ver isso, a pergunta e o clímax é, o que um profeta faz quando ele percebe que os seus ouvintes atenderam a sua palavra? Normalmente um profeta se alegra. Imagine só essa pregação de Jonas. Nós fomos informados aqui na leitura que mais de 120 mil pessoas se converteram. Oxe, olha que ministério bonito, né? Numa pregaçãozinha ralé, rasteirinha, de qualquer jeito, mal feita, pelas coxas, como fala em Minas, e de repente, pessoas começam a se arrepender. E agora Jonas está diante de uma igreja de 120 mil pessoas. O que nós esperávamos do capítulo 4 é Jonas se alegrando, pulando, dançando, convidando o povo, abraçando o povo, dizendo, Deus é bom, Deus é clemente, Deus é maravilhoso, as pessoas agora abandonaram a sua maldade, a terra não vai ser mais conhecida por esse império assírio, os ninivitas cruéis, sanguinários. Agora, eles são os nossos irmãos e irmãs, através da graça do próprio Deus. Mas para nossa surpresa, o texto vai dizer, com isso que aconteceu, Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. Lembra na primeira mensagem que eu falei para vocês, que o livro de Jonas é cheio de ironia? Quando se espera uma reação óbvia, de repente, traz uma reação totalmente diferente. A do capítulo 3, nós temos os ninivitas, do maior ao menor, se arrependendo, nós temos até os animais colocados dentro desse contexto, nós temos o rei se arrependendo, nós temos Deus se arrependendo, falamos sobre o arrependimento de Deus, o caráter da profecia que vem, e Deus diz assim, olha, se vocês permanecerem nesse caminho, tal mal vai acontecer, mas se vocês se arrependerem, eu me arrependo desse mal que viria. E aí nós temos lá a informação que Deus se arrependeu do mal, todo mundo está se arrependendo. Quem é que não está se arrependendo? Jonas. E Jonas é o protótipo, é o simbolismo da nação de Israel naquele momento. O povo de Deus, que não estava entendendo o seu chamado e estava se fechando no seu mundinho exclusivista, não querendo olhar para os de fora, principalmente aqueles que são complicados na sua história, que têm um passado complicado, que têm um passado confuso, que têm um passado suspeito, que têm um passado mau. Jonas não quer olhar para esse povo, Israel não quer olhar para esse povo. Então, não houve um arrependimento em Jonas, mas qual que era o arrependimento que Jonas deveria ter? O arrependimento da falta de compaixão. Jonas deveria ter compaixão da mesma forma que Deus estava tendo compaixão do povo. O grande alerta do livro de Jonas é: Deus está tendo compaixão de pessoas que nem têm mais esperança em si mesmo. E você, meu povo? E você, Jonas? E você, Reino do Norte? E você, Reino do Sul? E você, Israel? E você, igreja? E você, igreja presbiteriana? E você, na sua particularidade? Você está tendo a mesma compaixão que há no coração de Deus para com os perdidos? Ou você está vivendo a tua vida simplesmente centrado naquilo que você quer, que você acha melhor, e à tua volta pode estar acontecendo tantas catástrofes na vida de pessoas e você não se importa? Jonas não se arrependeu e voltado para a compaixão. E deveria ter voltado para a compaixão. Agora, uma frase de minha autoria, porque eu assinei, se ficar famoso, eu ganho milhões com elas.
Obediência sem arrependimento tem curto prazo de validade, impressiona pessoas, mas não agrada a Deus e nem gera transformação. Repete comigo: obediência sem arrependimento tem curto prazo de validade, impressiona pessoas, mas não agrada a Deus e nem gera transformação. É possível alguém obedecer, mas o coração está distante. Tem uma história, já contei isso algumas milhares de vezes, e de repente a minha memória está cada vez ficando mais ruinzinha, vou contar mais vezes, mas de uma mãe que está dentro do ônibus com seu filho, e o filho está em pé no banco, pulando. E a mãe: filho, senta. Filho, senta. E o filho: não sento. Não sento, não sento, não sento. A gente que é pai, que é mãe, sabe muito bem esses momentos assim, né? E, não sento, senta, não sento, senta. Aí a criança olhou para a mãe e falou assim: eu vou sentar, mas por dentro eu vou ficar em pé. É possível você obedecer, mas o teu coração está totalmente distante daquilo que a obediência te chama a fazer. Foi assim na parábola que Jesus contou, que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, que na verdade não deveria ser chamado de parábola do filho pródigo, senão a gente só presta atenção no filho mais novo que sai. É a parábola dos dois irmãos. O mais novo sai e vive uma vida pródiga, mas tem um outro irmão que fica em casa. Ele fica obedecendo, mas quando o irmão volta todo quebrado, detonado, pioento, nós temos agora o pai abraçando, acolhendo, limpando, colocando vestes novas, e ele pega um cordeiro, vai fazer uma festa. Aí o irmão, que sempre obedeceu, está no campo, fazendo o quê? Obedecendo, trabalhando. Mas agora, que o seu irmão mais novo, que gastou todos os seus bens com meretrizes, festanças e perdeu tudo, volta, o pai acolhe. E aí quando ele sabe que é o irmão que voltou, nós temos aquele irmão mais velho, tendo uma atitude de: esse teu filho, ele não trata mais como irmão. E ali a parábola, ela termina aberta, para que nós venhamos refletir, como que nós lidamos com aqueles que Deus tem abraçado, e tem trazido de volta para o seu contexto de fé. Será que nós não somos como o irmão mais velho? Até está obedecendo, mas o coração não tem compaixão. E sem compaixão, a gente não consegue viver aquilo que você deveria. Vamos pensar um pouquinho a respeito do que é compaixão? Eu escrevi ali, né? Que a obediência sem o arrependimento, ela tem um curto prazo de validade, ou seja, a pessoa obedece durante um tempo, mas depois descamba novamente. Não poucas conversas que eu tive, às vezes com um casal que não está muito bem, e às vezes o esposo pisou na bola, ou a esposa pisou na bola, e aí o homem fala, ou a mulher fala, se compromete dizendo assim: não, a partir de hoje eu vou tomar uma posição, vou mudar, vou fazer, vou acontecer, e de repente a pessoa começa a ter atitudes que deveria ter tido antes, ela começa a obedecer, mas o coração ainda não se arrependeu do que ela fez. Ela faz, mas ainda o coração não está arrependido. O que acontece? Num curto prazo de tempo, a pessoa volta às velhas práticas. Às vezes até impressiona as pessoas, mas Deus que conhece o coração não se agrada, porque sabe que aquilo é apenas uma questão estética, é apenas uma performance, uma teatralização, não parte de um coração que teve esse encontro, essa consciência, e está dizendo: eu vou por esse caminho, não para impressionar pessoas, mas porque eu entendo que eu não estava agradando o coração de Deus, eu entendo que eu estava num processo de deformação da minha própria identidade, e consequentemente, quem obedece sem arrependimento, não tem transformação verdadeira, por isso que volta às velhas práticas. Mas o que é compaixão? Peguei uma frase de um teólogo famoso, B.B. Harefield. O que ele disse? Olha que interessante. Ele fez um ensaio, uma pesquisa, intitulado como A Vida Emocional de Nosso Senhor. Ele leu todo o Novo Testamento, os Evangelhos, na língua original, e ele começou a observar quais eram as emoções de Jesus. Ali ele está explorando essas emoções genuínas e profundas de Jesus, demonstrando a sua plena humanidade e compaixão divina.
Ou seja, ele percebe que Jesus tem um momento de ira, Jesus tem um momento de compaixão, Jesus tem um momento de solidão, Jesus tem um momento de angústia. E aí essa pesquisa fez com que ele notasse qual era a principal marca da humanidade de Jesus. E ele chegou a essa conclusão: compaixão. A compaixão era a principal marca de Jesus de Nazaré. E o que é compaixão? A palavra compaixão no nosso português vem do latim, que significa com, junto, né? Paixão. Às vezes a gente lê paixão como sendo um sentimento, né? Por uma pessoa que nos atrai, querendo construir uma história, tal, estou apaixonado. Mas a ideia de paixão, diferente do que Hollywood nos ensinou, paixão tem a ver com sofrimento. Por isso que tem a paixão de Cristo. Ou seja, o sofrimento de Cristo, o padecimento de Cristo. Então, compaixão é você se dispor a sofrer junto com o que sofre. A você se aproximar da pessoa, não para ter dó. Dó tem muita gente tendo. Você vê a pessoa lá detonada, com a vida quebrada, tadinho, né? Pô, que dó. Isso aí não move nada. Mas a compaixão faz com que você se mova em direção à pessoa. Faz com que você queira estar junto de alguma maneira para sofrer com ela. Não que você vai chorar junto com ela, chorando, sofrendo, sentindo a dor. Mas o que eu posso fazer diante do sofrimento e do padecimento dessa pessoa? Só que, no texto que nós lemos de Jonas, aparece a palavra compaixão, compadecer, e no hebraico que foi escrito o livro de Jonas, tem um significado muito legal. A palavra compaixão no hebraico tem a ver com útero. Hoje a gente está celebrando o Dia das Mães, no final a gente vai ter homenagem das crianças para as mães, lembrancinha para as mães, e a palavra compaixão nasce do entendimento de útero, ou seja, Deus se empresta de um vocabulário humano, de que da mesma forma que uma mulher, quando tem a experiência de estar numa gestação de um bebezinho, não vou ficar mexendo muito aqui não, porque realmente está meio arredondado, aí destaca, aí vem o suor e marca a barriga, né? Mas Deus se empresta desse vocabulário para dizer, da mesma forma que uma mulher começa a gerar um filho, um bebezinho dentro dela, e aquela criança muda o mundo dela, faz com que ela agora experimente um novo nível de amor, tudo nela muda por causa daquele bebezinho que está sendo gerado, e aquele bebezinho, por mais que seja um ente diferente de quem ela é a extensão dela, aquele bebezinho depende completamente dela no útero, aquele bebezinho está recebendo as emoções da mãe, está recebendo os sentimentos da mãe, está recebendo os nutrientes da mãe, e a mãe também recebe da criança. Deus usa uma linguagem maternal, da maternidade, para dizer, é como se eu estivesse gerando, embrionando, numa gestação desses ninivitas. Eles não são desconhecidos, é como se eu tivesse pego esses ninivitas e colocado dentro do mais íntimo do meu ser, e assim como uma mãe protege o seu filho que está sendo ali gerado, é isso que eu quero fazer na história desse povo. Isso é compaixão. E aí vem a pergunta, o que nós podemos aprender com esse texto que nos ensina a respeito da compaixão? Deus tem uma expectativa, a expectativa de que Israel fosse o povo da compaixão. Presta atenção aqui, como que você acha que Deus quer ser conhecido por você e através de você? Não é o Deus iracundo, não é o Deus do juízo, não é o Deus que está com um cajado esperando o camarada errar para pá na cabeça dele. Tem crente que expressa muito mais um Deus iracundo, um Deus que está assim perdido na sua ira, do que um Deus que em Cristo simplesmente tem a expressão do que tinha também no Antigo Testamento, de um Deus que quer perdoar, um Deus que quer expressar misericórdia, graça, amor. E o que Ele quer com o seu povo é que o seu povo tenha essa identidade. Meu irmão, se as pessoas te conhecem, e você apresenta, ou as pessoas conhecem Deus através de você como um Deus mau, um Deus irado, um Deus de juízo, um Deus rancoroso, um Deus bravo, um Deus violento, você não entendeu o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, se as pessoas experimentam de compaixão da sua vida,
se pessoas se sentem acolhidas no seu útero, embrionadas, gestadas, cuidadas, geradas em você, você está expressando o caráter de Deus. E é isso que Deus tinha para o seu povo. Olha Isaías 49:6. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. O que Deus está dizendo? Restaurar a tua vida? Oxe, isso aí é coisa simples, é coisa pequena. Às vezes a gente tem a nossa vida quebrada, né? O salmista orou isso. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Você que conhece a Deus, conhece a Jesus, conhece o Senhor, às vezes a tua vida quebra. Aí Deus está olhando para o povo que está quebrado, as tribos de Jacó, e fala assim, pouco é os seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Restaurar a tua vida é de boa para mim. Mas sabe por que eu quero restaurar a sua vida? Não é para você ser um restaurado, agora eu vou viver minha vida restaurada, eu e eu mesmo e a minha umbigolatria. Não. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Deus quer que através da sua vida, gente que não o conhece, passe a experimentar de salvação, passe a experimentar do perdão e da restauração. É por isso que Deus quer restaurar a sua vida. Não é para você viver bem sozinho no seu canto, no seu mundinho, realizando os seus planos, seus objetivos. Deus quer restaurar, isso para Ele é pequeno. Me fala uma coisa, como que anda a tua vida? Talvez você olhe para determinada coisa, talvez você fale, isso aqui é impossível de ser restaurado. Para Deus é uma coisa simples. É simples para Deus. E é pequena para Deus. Mas o porquê de fazer isso, ou para que fazer isso, é para que você passe a ser uma luz. Lembra do que Jesus falou aos discípulos? Vós sois sal da terra e luz do mundo. É a continuidade do que aí estava. Muito bem, dito tudo isso, agora eu vou pegar aqui, vou engatar uma quinta. Se você está achando que eu estou falando rápido, prepara agora, engatar uma quinta e pá, para o finalzão. O que vem a ser então o contrário de compaixão? Por que Jonas não está tendo compaixão dos ninivitas? Porque o coração dele está amargo, a alma dele está amargurada. E a gente vai ver nesse capítulo 4, o que acontece com uma pessoa que está com o coração amargurado, o coração azedo, talvez por aquilo que fizeram, ou porque deixaram de fazer para você, ou que você fez ou deixou de fazer, e o coração fica azedo, fica amargo. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá então. Primeiro, coração amargurado perde o gosto pela vida. Repete comigo, coração amargurado perde o gosto pela vida. Olha o que diz o versículo 1. Com isso, o quê? Extremamente. Desgostou. O que é desgostar? É não ter mais gosto, não ter mais paladar, não ter mais sabor. Você já fez algo que de repente antes tinha um sabor e agora não tem mais sabor para você? Nós tivemos uma experiência, eu não tive essa experiência, mas eu acompanhei muita gente que teve, e eu sei que tem pessoas aqui que passaram por isso no contexto da pandemia, quando de repente pegaram a Covid, e a Covid trouxe uma insensibilidade no paladar. Eu conversei com pessoas e falei assim, cara, é impressionante, eu sempre gostei desse doce, e eu sei que ele é docinho, mas eu como, não sinto gosto de nada. As refeições que eu comia com tanta delícia, que é de câmera lenta para não acabar rápido, agora eu como e não tem gosto de nada. E agora eu olho para isso que eu tanto gostava, por causa do desgosto, eu nem quero comer mais, porque para mim acabou o paladar. Jonas perdeu o gosto pela vida. Jonas perdeu o sabor de viver. E a amargura faz isso com a gente. A vida vai acontecendo e a gente vai perdendo o sabor das coisas. Perde o sabor do relacionamento, perde o sabor que havia no início da relação e no passar do tempo, a amargura, aquilo que a gente vai guardando no coração, aquela raiz de amargura, além de brotar, nos contamina e contamina outros. E de repente a relação já não tem o mesmo sabor que tinha no início. A gente não tem mais o sabor que tinha quando começou a trabalhar onde queria trabalhar. A gente não tem mais o mesmo sabor quando tinha no início, quando quis de repente fazer a faculdade que hoje faz. O sabor vai se perdendo.
a alegria, o gosto. Tem gente que na fé é a mesma coisa. Permitiu que a fé caísse numa automatização, num automático. E hoje a fé não tem sabor. Aí acha que é a igreja. Aí acha que é o pastor que prega mal. Ok, eu prego mal, mas talvez o problema esteja em você. Você perdeu o gosto. Pode colocar eu, qualquer outro pastor, pode pôr, seja quem for. Ah, o louvor tal, por que não é desse jeito o louvor? Por que não é assado? Por que a igreja não é assim? Pode mudar tudo, meu irmão, minha irmã. Se você estiver com a alma amargurada, com desgosto da vida, com desgosto da fé, você pode ir para qualquer outra igreja, você pode fazer qualquer coisa, que o desgosto vai fazer com que você não saboreie aquilo que o Senhor tem compartilhado. Isaías 55 tem um brado de Deus dizendo: vinde todos vós que têm sede e fome, vinde, provai, comei dos ricos manjares. A fé tem que ter sabor. Posso fazer uma pergunta? A caminhada cristã para você tem sabor? Eu já lembrei daquela canção, né? Não tem nada a ver com sabor de mel. Mas tem sabor caminhar com Jesus para você? Você consegue falar: cara, minha vida se tornou mais saborosa. Tem mais dificuldade, tem mais crescente, tem mais perseguição, tem mais tribulação, tem tudo isso. Porque o inferno se levanta contra você com mais intensidade. Mas depois que você conheceu a Jesus de Nazaré, a tua vida passou a ter mais sabor? As pessoas com quem você convive percebem essa vida saborosa em você? Falei que estava da quinta, vamos próximo. Coração amargurado, constantemente está irado com tudo. Diz o versículo 1, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Gente do céu, era para Jonas estar com muita alegria, muito júbilo, porque o coração de um profeta não vê a hora da palavra ser acolhida. Mas ao invés dele ficar maravilhado, em êxtase, em profunda gratidão e louvor a Deus, ele fica como? Irado. Porque o coração amargurado constantemente fica iracundo. É aquela pessoa que constantemente você vê ela brava. E aqui eu não estou falando de personalidade não, tem gente que tem a carinha brava, né? Às vezes ela está sorrindo, mas parece que ela quer te dar uma mordida. Não estou falando de semblante, não estou falando voz, não estou falando de personalidade. Estou falando a respeito de jeito que se vive. É gente que está sempre irada com as coisas. Irado com Deus, irado com o próximo. Qualquer coisinha que sai, por causa da amargura do coração, a ira vem, domina e vai sendo uma pessoa iracunda. Próximo. Coração amargurado, ora pelo mal das pessoas. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. No versículo 2, Jonas vai orar pela segunda vez. A primeira vez, ele ora para que Deus o livrasse daquela situação de ter sido lançado nas profundezas dos mares, ter sido engolido por um grande peixe. Ele ora pelo livramento dele. E a segunda vez que ele vai orar no livro, e detalhe, os marinheiros já tinham orado, lembra o resuminho aqui que foi dado? Os marinheiros tinham orado, o capitão tinha orado, Deus tinha falado e tudo está obedecendo, o vento está obedecendo, o peixe está obedecendo, a tempestade está obedecendo, os marinheiros estão obedecendo, o capitão está obedecendo, o grande peixe vai obedecer, largando Jonas ali, a planta vai obedecer, crescendo, o verme que vai comer a planta está obedecendo, e Jonas? Só Jonas que não. Que coisa doida. Por quê? Porque esse coração amargurado faz com que a pessoa ore até pelo mal das pessoas. O texto diz, e orou ao Senhor e disse, aí vai ter toda oração. A oração ele está dizendo, eu sabia. Por isso que lá na minha terra eu não queria abraçar essa missão, porque eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, clemente, misericordioso, tardio em irar-se. Aí o texto diz que ele senta e fica esperando a cidade ser destruída. Essa que é a ideia. Quando ele sai da cidade, senta numa pedra, faz uma cabana e fica olhando, é como se ele dissesse, espera aí, vai que alguma coisa errada aconteça. Já viu gente assim? Gente fica torcendo para a vida do outro dar errado, para falar assim, sabia? Aí te fala, lembra lá atrás? Quem tem um coração amargurado fica torcendo contra a vida do outro. Quem tem um coração amargurado, ora pelo mal das pessoas. Continuando. Coração amargurado sabe na teoria, mas nega na prática. Quem tem amargura de coração é uma pessoa que até sabe na teoria,
Fala sobre teologia, fala sobre Bíblia, vai falar Deus é misericordioso, tardio em irar, grande benignidade. Mas na prática, ele sabe. Olha lá, Jonas, pois sabia. Jonas sabia. Mas na hora de exercer, colocar em prática, essa pessoa é incoerente com o que acredita. Uma coisa é falar fora do contexto de colocar em prática. A questão é quando você tem que colocar em prática o que você sabe. Jonas, por causa do coração amargurado, é incoerente com o que ele sabia. Mais um pouquinho. O coração amargurado de Jonas vai desistindo de viver. Você percebeu que por 2 vezes ele pede a morte aqui no capítulo 4? Lá no capítulo 2 ele também tinha pedido a morte. Imagina só um profeta dizendo, eu prefiro morrer do que ver esse povo abençoado. Eu prefiro morrer do que ter que conviver com os ninivitas chamando de irmão ou de irmã. A amargura, gente, vai fazendo com que a gente vai desistindo da vida no passar do tempo. Foi assim com Elias. Elias também pega uma caminhada para o deserto, senta debaixo da árvore e fala, Deus, acaba com a minha vida, não dá para continuar vivendo mais não. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se você não tratar a amargura desse coraçãozinho peludo seu, saiba que isso vai tirando e minando a tua alegria de viver. E pode te colocar num caminho de querer desistir da vida. E aqui eu nem estou falando sobre o extremo de atentar contra a própria vida, que é um extremo terrível. Mas tem gente que não atenta contra a própria vida, mas já se colocou num processo de morte há muito tempo. E está esperando a vida acabar. Está esperando Jesus voltar. Tem gente que fala assim, não vejo a hora de Jesus voltar. É porque a gente já perdeu a alegria do viver. É a amargura no coração. Está lá no cantinho. Reta final. Coração amargurado espera a tragédia chegar para o outro. Eu já antecipei isso aí para vocês, falando lá da oração, né? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, ou seja, uma cabaninha, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas ainda tem uma esperança de Deus falar, Jonas, quer saber uma coisa? Fogo. Vamos destruir esse povo. Jonas tem a expectativa de que a coisa ainda dê errado para os seus inimigos. Já falei, não vou repetir. Coração amargurado só se alegra quando tudo lhe favorece. O que aconteceu no texto? Então, olha como que Deus tem uma pedagogia tão especial, né? Deus gosta de pegar a gente na curva, através de coisas práticas. Aí o que Deus faz? Fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Aquele calorão, Deus fez uma plantinha ali, aquela sombra gostosa, calor do deserto não é fácil. Aí você pode falar assim, nossa, mas que planta é essa que nasce num dia e morre no outro? Meu irmão, não sei não. Pra você ter uma ideia, no tempo de Agostinho de Hipona, ele discutia com Ambrósio de Milão, que planta era essa? Agostinho de Hipona defendia que era uma aboboreira. Inclusive tem algumas traduções que trazem a expressão aboboreira, né? Já o Ambrósio de Milão falava que não, isso aí na verdade é uma figueira. Agora, recentemente, descobriram que pela semântica da palavra, deve ser uma mamoreira, de mamona. Lembra mamona? Mamona, sabe mamona? Mamona. Faz hora, mamona. Nunca jogou mamona nos outros? Não teve infância. Bem, a questão é, a alegria dele é porque algo está favorecendo. Tem gente que só se alegra quando as coisas acontecem do jeito que ela quer. Mas quando não acontece do jeito que ela quer, ela roda a baiana. Com todo amor e respeito aos baianos, tá? Vamos lá. Coração amargurado é inconstante na alegria. Jonas, no primeiro momento, está todo alegre com a planta. Mas veio o bichinho, comeu a planta, feriu a planta, secou a planta. Jonas agora fica triste, irado, com a planta que secou. Você já viu gente que tem uma inconstância na vida? E não é porque talvez... Como é que fala quando a pessoa... Não é burnout, não. Bipolar, não é bipolaridade, não é isso não. Isso aí é questão clínica. É gente que ainda cultiva tanta amargura, que de repente se alegra e daqui a pouquinho já está mal. É a amargura do coração. Últimas 2 telas, para terminar com a terceira e a quarta. Coração amargurado valoriza mais coisas do que pessoas. Olha o que Deus fala para Jonas. Tornou o Senhor falar a Jonas... Tem compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e você não tem compaixão de 120 mil pessoas, Jonas, que não conhece nada, não faz distinção da sua mão direita com a sua mão esquerda.
Quem vive com amargura valoriza muito mais coisas do que pessoas. E é gente que usa pessoas para alcançar suas coisas. E por não entender o caminho da compaixão, nunca usa suas coisas para alcançar pessoas. Mas a gente tem Jesus de Nazaré. Jesus é a compaixão. Jesus é o cerne da compaixão. Diz Mateus 9: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Se a gente quer ter compaixão das pessoas, saiba que Deus tem compaixão com você. E graças a essa compaixão de Deus é que a gente pode e deve ter compaixão das pessoas. Jesus contou uma parábola certa vez, de um credor, um senhor que vai pedir contas dos seus devedores. Aí chega um que tinha uma dívida impagável. Esse é o sentido da parábola. E aí ele chega para o Senhor e fala assim: tem paciência que eu vou te pagar, blá blá blá. O Senhor sabe que ele não tem condições de pagar. Aí o texto diz que o Senhor simplesmente perdoa aquele devedor. Só que agora ele sai e encontra um conservo, alguém igual a ele, na mesma pindaíba do que ele. Mas esse que está na mesma pindaíba do que ele, o deve. E deve uma coisinha boba. E diz o texto, que ele encontra esse seu devedor, esse seu conservo, pede, a pessoa tem o mesmo discurso do que a dela: eu não tenho condições de pagar agora, tem um pouquinho de paciência que eu vou conseguir te pagar isso aí. E o texto fala que ele dá um mata-leão, a ideia na Bíblia é isso, dá um mata-leão, pega no pescoço e quase mata a pessoa. Aí o Senhor volta dizendo assim: eu tive compaixão de você, te perdoei de uma dívida impagável, e você não consegue perdoar dívidas pagáveis? Ou seja, se eu tive compaixão de você por uma coisa terrível, como que você não pode ter compaixão das pessoas que são iguais a você, que erram igual a você? Jesus é a compaixão em pessoa. Termino a mensagem agora com essa frase: sem compaixão não há mudança, e nem alegria verdadeira. Eu quero dar 5 minutinhos para você, caso você queira, fotografar essa tela e compartilhar nas suas redes sociais, para que pessoas sejam alcançadas por essas palavras. Sem compaixão não há mudança e nem alegria verdadeira. Se você quiser, fotografe, poste, e que Deus use agora as redes sociais que você administra para alcançar pessoas, e pessoas serem tocadas pela compaixão de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Pai amado, nesse momento nós queremos como igreja evangelizar, fazer missões. Queremos, ó Deus, que pessoas sejam alcançadas através dessas simples palavras. Que gente, ó Deus, que talvez tenha vivido fora da compaixão, mas com o coração amargurado, possa experimentar da Tua compaixão e também estender compaixão sobre outras pessoas, para que a vida experimente de mudança e tenha agora uma alegria verdadeira para ser experimentada. Deus, se os nossos amigos, amigas, conhecidos e desconhecidos, que talvez ao observar essas palavras, estão vivendo um contexto de aprisionamento na amargura, que o Senhor possa libertá-las, tocá-las com a Tua compaixão, Jesus de Nazaré, fazendo com que essas vidas agora experimentem de uma alegria verdadeira, uma mudança profunda, mas também que estendam compaixão sobre outros. Em nome de Jesus, amém, amém.